agora que eles não estavam tratando as coisas de Deus de forma agradável, o Senhor agora então vai usar os profetas para poder mostrar onde que eles estavam errando. E aí nós vamos ver no livro do profeta Ageu as advertências que diziam respeito aos cuidados para com a casa do Senhor. Nós vamos ver que logo que eles voltaram para Jerusalém, a primeira coisa que eles se preocuparam foi com as suas casas. É por isso que no profeta Ageu nós vemos aquela advertência: tempo para vós habitardes vossas casas estucadas, ou seja, casas decoradas, e a minha casa há de ficar deserta. O que eles fizeram, pastor Márcio? Eles simplesmente se preocuparam em reconstruir as suas casas, e numa ausência de equilíbrio poderiam reconstruir suas casas, mas não abandonar a casa do Senhor. Mas na verdade o coração, pastor José, do povo judeu se tornou um coração insensível com a causa da obra do Senhor. Ou eles cuidavam da sua vida pessoal, ou eles cuidavam dos seus bens, ou eles cuidavam das suas casas e desleixavam totalmente da obra de Deus, ou eles deveriam tomar a decisão correta, que era equilibrar as coisas. Existem irmãos que estão aqui que trabalham, existem irmãos que estão aqui que trabalham com carteira assinada e sempre estão na igreja, ou seja, eles sabem equilibrar sua vida espiritual, eles sabem equilibrar sua vida secular, social, financeira. Então veja bem, eu atribuo isso, o fato de que nós não sabemos equilibrar a nossa vida espiritual, com uma certa forma de ausência de amor pelas coisas de Deus. E essa ausência de amor pelas coisas de Deus aconteceu com Israel. E aí nós vamos ver que o profeta Ageu, ele vai exortar a eles: vocês não estão cuidando da minha obra, e porque vocês não estão cuidando da minha obra, quando vocês recebem o salário num saquetel furado. Ou seja, vocês recebem o salário, e aquilo que naquela época eram moedas, era como se colocasse num saco furado e se esvaísse e se não fizesse nada. Assim muitas pessoas estão. As pessoas trabalham em mais de um serviço, e as pessoas não conseguem pagar suas contas, não conseguem, como Ageu diz: muitos de vocês comem e não se saciam, ansiedade, passam a ficar em casa comendo e gastando os seus recursos e se tornam obesos. Vestem-se, mas ainda sentem frio, ou seja, aquela vestimenta que eles vestiam não possibilitava que eles viessem se aquecer. E por fim ele então disse: e aquele que recebe o salário, recebe como se colocasse em um saquetel furado. Aí Deus, que é o Deus que aponta o erro, mas também aponta o antídoto, o conserto do erro, ele diz: subam a montanha, vão lá e tragam a árvore cipreste, que é a árvore que é usada para poder fazer o templo, construa a casa, e eu me agradarei dela, e me agradarei de vocês. Ou seja, o que Deus está dizendo? Tudo que eu quero de vocês é que vocês cuidem da minha obra. Tudo que eu quero de vocês é que vocês cuidem da minha casa. Eu não quero ver a minha casa abandonada, eu não quero ver a minha casa vazia. Não é tempo agora de vocês ficarem na casa de vocês, trancados em casa, e a minha casa há de ficar deserta. Essa é a exortação do profeta Ageu. E por isso ele encerra dizendo: vocês estão abandonando a minha casa porque vocês estão correndo atrás de prata e ouro. Mas aí o profeta Ageu, ele encerra dizendo: a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. E ele diz: minha é a prata e meu é o ouro. Ou seja, o que ele está dizendo? Que eles olhavam e relembravam da aparência do templo de Salomão, que era um templo suntuoso, que era um templo rico, e eles desfaziam da aparência do templo que Esdras e Neemias estavam construindo, e com isso eles não trabalhavam, e com isso eles não contribuíam. E o que acontecia? Deus punia eles com
com a escassez de recursos. Quanto menos nós cuidarmos da obra de Deus, menos recurso nós teremos. Quanto mais relaxado nós formos com a obra de Deus, menos Deus vai cooperar com a nossa vida financeira, com o nosso progresso, com a nossa prosperidade. Isso é reciprocidade. Cuida bem da minha obra, que eu cuido de você. Não cuida da minha obra, que eu não tenho compromisso com você. Assim funcionam as coisas de Deus. E aí, por isso que Deus diz: vocês abandonaram a minha casa porque vocês estão correndo atrás de prata e ouro. Mas diz o Senhor: minha é a prata e meu é o ouro. Em outras palavras, pastor Márcio, Deus está dizendo o seguinte: vocês, ao invés de fazerem a minha obra, ao invés de cuidar da minha casa, sabendo que eu sou o dono do ouro da prata e eu dou para quem eu quero, vocês ficam correndo atrás do ouro da prata e vocês não têm nada. E aqueles que vão para minha casa, vão para minha presença, eu sustento, eu amparo, e eu dou prata e eu dou ouro. Porque Deus abençoa aqueles que cuidam da sua obra. Aí, escute só, Malaquias vai apresentar o mesmo cenário. Malaquias, que era contemporâneo de Ageu e profetiza para a mesma geração, ele vai dizer, tanto no requinte do cuidado, da apresentação dos animais que eram sacrificados, Malaquias vai dizer para eles: olha, quando vocês vêm oferecer um animal em sacrifício para o Senhor, vocês trazem o coxo, vocês trazem o malhado, que não podia, tinha que ser tudo de uma cor só. O malhado ele era mais barato. Vocês trazem o que está com a orelha cortada, com defeito, não podia ter defeito animal. Ou seja, a oferta que eles traziam era de baixa qualidade, era de péssima qualidade, era a mais barata. Todas as vezes que eles iam lá para comprar, pastor Márcio, um cordeiro para poder oferecer, um bode, um terneiro para poder oferecer, eles procuravam aquele de menor valor, de valor menos expressivo, para não se onerar, para não gastar. Era uma geração avarenta, era uma geração que não tinha cuidado com as coisas de Deus. E aí o profeta Malaquias, ele é um instrumento que Deus vai usar para advertir eles do antídoto. Veja bem que Deus nunca mostra, Gabriela, o erro sem mostrar o antídoto. Deus nunca mostra a doença sem mostrar a cura. E aí ele diz: tragam todos os dízimos para a minha casa. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa, para que a minha casa não venha perecer, para que minha casa não venha passar dificuldade, para que minha casa venha ser sustentada, amparada. E aí o que acontece? A Bíblia diz que Deus é severo com aquela geração. Vocês não estão cuidando da minha obra, vocês não estão cuidando da minha casa, vocês estão preocupados somente com seu próprio umbigo. Mas como eu sou um Deus que ama, eu estou apontando para vocês a direção. Sustentem a minha obra, tragam os dízimos, tragam as ofertas, tragam manutenção para subsistência da minha casa. E aí, com efeito, eu que sou um Deus generoso, que sou um Deus bom, eu vou abrir as janelas do céu, para que vós venha uma maior abastança. Eu vou derramar bênção sem medidas, ou em outras palavras, uma bênção tal, que para que através dela vos advenha a maior abastança. E como naquela época Deus usava insetos para poder invadir as lavouras, é que ele fala ali de devorador, migrador, cortador, que eram tipos de gafanhotos que consumiam toda a colheita. Hoje não existe devorador, não existe cortador, não existe migrador, mas existem outras formas que Deus permite que o infiel seja punido. A pessoa não gasta na igreja, mas gasta com defeitos no carro. A pessoa não gasta na igreja, mas gasta horrores em remédio.
a pessoa não gasta na igreja, mas a pessoa gasta em acidente automobilístico. A pessoa não gasta na igreja, mas gasta com defeito nos eletrodomésticos, porque não cuida da minha casa, eu não cuido da tua casa também. Não cuido da minha obra, eu também não cuido da tua vida. Cuida da minha casa e eu cuido da tua casa. Cuida da minha obra e eu cuido da tua vida. Quantos estão entendendo o que Deus está dizendo? Diga glória a Deus. E aí, por causa disso, exatamente por causa disso hoje que vocês estão vendo, é que o povo estava na miséria. E aí o que acontece, queridos? Veja bem, a Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele tem limite de paciência. A Bíblia diz que Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perda, mas Deus, Ele também tem limites. E chegou o ponto que o limite de Israel acabou, o tempo de Israel acabou, e o Senhor diz: a partir de agora eu vou tratar com vocês diferente. E a Bíblia Sagrada diz que Deus para de falar com o povo. Quando encerra Malaquias, é o período em que Deus para de falar com o povo. Deus permite que Nabucodonosor, rei da Babilônia, invada Jerusalém, a cidade santa, pegue principalmente a classe mais nobre e leve para ser escravo na Babilônia. Preste bem atenção: os primeiros a saírem das igrejas quando Deus está punindo uma geração são os mais ricos. Para quê, pastor? Para ser exaltado? Não, para ser escravo na Babilônia. A Bíblia diz que Nabucodonosor escolheu dos príncipes, dos nobres, de linhagem real, para que fossem a primeira leva, os primeiros 10.000, que estão lá com Ezequiel na beira do rio Quebar. Os que moravam em palácios, agora estão morando em tendas na beira do rio. Linhagem sacerdotal, príncipes, nobres, poliglotas, homens de cultura, viraram mendigos na beira de um rio sujo na Babilônia e por fim viraram escravos. A bem da verdade, alguns foram exaltados, como Daniel e seus companheiros. A bem da verdade, alguns foram exaltados, como Neemias, por exemplo, que tornou-se copeiro do rei Artaxerxes. Mas a grande maioria virou escravo em Babilônia. De nobres, escravos, porque não cuidaram da obra de Deus, porque não cuidaram daquilo que Deus os entregou. Aí, vamos lá, passa 70 anos sem a presença de Deus, 70 anos sem sentir a presença e a glória de Deus, 70 anos sem saber o que é um culto de adoração a Deus. Aí eles voltam para Jerusalém, e aí eu entro na mensagem, Salmo 126. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, aqueles que voltaram a Sião, estávamos como que sonham. Escute só, eles tinham templo e não valorizavam, eles tinham igreja e não valorizavam, eles tinham um pastor, sacerdote e não valorizavam, eles tinham o templo de Salomão e não valorizavam. Aí agora eles ficam 70 anos fora e voltam para o templo pobre de madeira que Esdras e Neemias estavam construindo, e eles se alegram. Sabe o que é isso, irmãos? As pessoas só dão valor, Tamara, depois que perde. As pessoas só dão valor, José,
depois que perde. E aí a Bíblia diz que eles estavam como que sonham por voltar a Jerusalém destruída em pedaços, sem o templo de Salomão e com o templo pobre de Esdras e Neemias. Verso 2 diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. E então se dizia entre as nações: grandes coisas o Senhor fez por esses. Porque todo o processo da queda da Babilônia, a entrada da dinastia do rei Ciro e do rei Artaxerxes, o Assuero, como queiram, foi algo miraculoso. A forma com que aquelas duas nações pequenas conseguiram derrubar a Babilônia, e como Ciro patrocinou a vinda de a vinda de Neemias para reconstruir as muralhas da cidade e para reconstruir o templo. Foi milagre. E a Bíblia diz que as nações viam a mão de Deus através daqueles homens que um dia foram nobres, um dia foram de linhagem real, mas agora a Bíblia diz que eles voltam maltrapilhos. Olha o que Deus tem que fazer. Deus tem que tirar a excelência, Deus tem que tirar a riqueza, Deus tem que tirar a prosperidade, Deus tem que tirar a posição, para que as pessoas possam reconhecer que elas não são nada sem Deus, Márcio. Deus tem que tirar o nariz empinado, a roupa bonita, as vestes luxuosas, o carro bom, para que as pessoas venham reconhecer que precisam de Deus. Aí a Bíblia diz que eles voltam a Jerusalém, e eles agora estão alegres, porque estão voltando para a cidade destruída e para a igreja pobre. E a Bíblia diz no verso 4: faz-nos regressar outra vez do cativeiro, como as correntes do sul, ou outras traduções, como as correntes do Negueb. Existe uma região lá em Israel, aonde faz um calor intenso, só que existe um monte, e esse pico deste monte, que se eu não me engano é o Monte Sião, numa determinada época ele congela, porque ele é muito alto, e quando chega um determinado período, uma determinada época, quem conhece de arqueologia bíblica sabe que derrete aquele gelo e desce aqueles rios de água, e aquele que está no deserto começa a ver as águas afluírem no meio do deserto, e elas vêm com força e com corrente. Ou seja, é Deus dando uma resposta, que no meio do deserto Ele vai sarar a sede daquele que anseia pela presença do Senhor. E assim eles cantavam: estamos no deserto, Senhor, e nós te pedimos algo, que nesse deserto o Senhor sacia a nossa sede pela tua presença. Que nesse deserto, escute o que eu vou dizer para você, meu irmão, hoje, agora, nesse momento, tem alguém na frente da televisão, vendo o Big Brother, vendo o Fantástico, vendo um filme na Netflix, e não está na presença de Deus. Mas uma coisa eu te garanto: se você está aqui na presença de Deus, assim como Deus saciou a sede daqueles que estavam no deserto do Negueb, assim o Senhor está saciando a nossa sede com a sua presença, com a sua presença, com a sua presença. Oh, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E aí o Senhor faz uma promessa. Ele diz assim: os que semeiam em lágrimas. Semente é um símbolo da oferta e é um símbolo da pregação da palavra. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria.
É muito fácil, irmãos, semear na alegria, semear na bonança, semear com o bolso cheio, semear na prosperidade. Difícil é semear em tempo de lágrimas. Mas o salmista faz a promessa: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Pastor Luciano, está tão pesado o fardo, está tão pesado o jugo, está tão pesado os compromissos. O salmista continua dizendo: aquele que leva a preciosa semente. É fácil, pastor, levar a preciosa semente? O salmista vai dizer: andando e chorando. Andando e chorando. Labacá, Urabadagashura manda, Rabashura mandaraia. É fácil pregar o Evangelho, é fácil pastorear uma igreja, é fácil guiar um departamento, é fácil buscar as vidas, é fácil manter uma obra. O salmista está dizendo: aquele que leva a preciosa semente, ele vai andando e vai chorando. Ele vai andando e vai chorando. Feche teus olhos por um minuto. Urabá calabashura mandaraia. Pastor José, existe uma indagação aqui nessa noite: se é fácil fazer a obra. Se é fácil fazer a obra. E o salmista está dizendo: aquele que é escolhido para levar a preciosa semente, ele vai, mas ele vai andando e chorando, andando e chorando. Pastor Luciano, ele chora e para? Não, ele anda e chora, mas não para. Ele anda, chora e não para. Urabacanta, Urabadagashuri mianda calabashura mandarabashura mandarabashura mandaria. Feche teus olhos. Urabadagashuri calabashura mandarabashura mandaria. Deus se põe a responder, e mesmo que seja gemido, Deus sabe, qualquer gemido entendeu. Logo o Espírito Santo faz o coração um solo sentir.
preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria. Urabadagashuramanda, Urabadagashuramanda, Kalabadagashuramanda, Labashuramagay, Uramanda, Kalabadagashuramanda, Labashandarabashuramandalaya, Urabadagasharamanda, Labashuramanda, Eu chorar, vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, Uramanda, Kalabashuramai, Kebrianda, Kalabashuramanda, Labashuramagay, Urabakalabanda, então onde está Senhor dentro de mim, minha alma se abate, mas sua mão tudo me respondeu em sua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o Fique em pé, vamos orar. Fique em pé, vamos orar, meus queridos. Urabacanta, Uramadagashuramanda, Labashuramanda, Labashuramagay, Urabadagashuramanda, Labashuramagay, Labadanda, Kalabadagashuramanda, Labashuramagay, Labashandarabagay. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará
trazendo consigo os seus molhos, ou os seus resultados da colheita. Vamos orar. Eu quero orar por cada família que aqui congrega. Se você sentir de vir até o altar, se você sentir de chegar mais perto da sua família, eu quero orar pela tua vida, pela sua família, pelo seu ministério. Vamos orar, queridos. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Deus que fez os céus e a terra, abençoa, Senhor, este povo, Senhor. Eu te louvo, Pai, poderosamente pela vida de cada um dos teus servos, Pai, que aqui se faz presente. Muito obrigado, Senhor, por esses irmãos amados, guerreiros e guerreiras fiéis, que têm ombreado, Pai, que têm abraçado, Senhor, que têm, Senhor, compreendido a revelação, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Abençoa poderosamente o teu povo, Senhor. Fruto deste dom.